A cada dia que passa, os investidores estão descobrindo que não precisam escolher ação por ação para montar uma boa carteira. Isso se dá justamente por conta do nascimento de produtos que já trazem uma diversificação embutida dentro da sua composição. E não, eu não estou falando de fundos de investimentos. Aqui eu estou falando dos ETFs. Os ETFs basicamente são ativos que vão te trazer uma cesta pronta de ativos, com custos menores, diversificação praticamente que instantânea e muita transparência quando comparado-se aos fundos. E hoje eu quero justamente te explicar melhor o que é um ETF, explicar quais são os principais ETFs aqui no Brasil e também lá nos Estados Unidos, a terra dos ETFs, e claro, te mostrar se vale a pena ou não comprar esse tipo de ativo. E digo mais, eu ainda vou te ajudar a entender montando um ETF na prática, entendendo melhor como que funciona e qual é o raciocínio por trás de um ETF. Bom, eu sou o Lucas Pires, analista CNPI, e aqui no canal costumo trazer conteúdos que ajudem você a investir sempre melhor. Então já aproveita para se inscrever no canal e curtir o vídeo. Antes de tudo, vamos contextualizar o porquê esse tipo de produto vem ganhando muita atração, principalmente nos Estados Unidos, mas também aqui no Brasil. Os ETFs ganharam força porque eles unem simplicidade e eficiência. Você compra um único produto e dentro desse mesmo produto você já vai ter uma diversificação automática. Seja ele através de ações, seja através de criptoativos e até mesmo renda fixa. No Brasil, ainda somos uma formiguinha quando comparados aos Estados Unidos, mas da mesma forma já estamos passando o patamar de 50 bilhões de reais em custódia em ETFs. E esse tipo de produto aqui no Brasil cresce ano após ano e atualmente já estamos indo muito além daquele tradicional ETF que acredito que você já conheça, que se chama BOVA11, que é simplesmente um ETF que replica numa totalidade o nosso tradicional índice Ibovespa. Então, além de todos os ETFs que eu já citei, como ações, renda fixa, criptoativos, hoje podemos falar de uma variedade muito intensa de ETFs aqui dentro do Brasil, até mesmo falando de ETFs híbridos e internacionais. E isso mostra um caminho muito claro. O investidor brasileiro está amadurecendo e buscando opções muito mais estruturadas do que víamos aqui, por exemplo, 5 ou 10 anos atrás. Ô Lucas, mas quais são as principais vantagens de comprar um ETF? Vamos lá. O primeiro deles é o custo baixo. Os ETFs, em grande maioria, são passivos, ou seja, a taxa embutida nesses produtos são reduzidas ao máximo, ou seja, você quase nem vê. E quando você compara, por exemplo, com um fundo de investimentos tradicional, a diferença é notável. E a diversificação ao comprar um ETF, ela é automática. Você compra o produto e automaticamente você já está diversificado. Então, por exemplo, você compra um ETF do BOVA11, que eu acabei de comentar. Esse ETF basicamente já vai replicar todo o índice Bovespa, trazendo na sua totalidade todos os movimentos do índice como um todo. E a liquidez desse tipo de produto aqui no Brasil é cada vez mais crescente. Assim como citei, eram pouco populares há um tempo atrás e agora estão ganhando popularidade devido à sua eficiência. Ou seja, o número de aportes nesse tipo de produto cresce e, por consequência, a liquidez sobe junto. E para finalizar a lista das principais vantagens, nós temos também a transparência, que ao contrário dos fundos tradicionais, os ETFs não têm aquela defasagem de 3 meses para o fornecimento da sua composição. E nem tudo são flores, existem também fortes desafios que os ETFs enfrentam aqui no Brasil. O primeiro deles, assim como já comentado, é a liquidez. Mesmo que crescente, os ETFs ainda possuem muito pouco liquidez aqui no Brasil, ou seja, dificulta um pouco a operação, principalmente de grandes valores. O segundo desafio é a falta de conhecimento. Da mesma forma que existe essa escassez e que a popularidade ainda está crescendo, o investidor em massa ainda não conhece os benefícios e as oportunidades que os ETFs fornecem. E por fim, ainda existem pouquíssimas opções de ETFs aqui no Brasil. Os Estados Unidos é o berço dos ETFs. Lá existe ETF de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. Já aqui no Brasil, existem apenas ETFs básicos. Eles não inventam muita moda devido à falta de popularidade. Acredito que nos próximos anos essa popularidade cresça e com isso novos ETFs surjam com excelentes opções de negócios e investimentos que podem diversificar e complementar o seu portfólio. E para você entender um pouco melhor do que se trata de fato um ETF, como que funciona, eu decidi elaborar um ETF criativo totalmente do zero e, claro, teórico. Isso aqui não existe, eu inventei da minha cabeça e trouxe aqui para vocês. O ETF geralmente tem um foco, um benchmark, uma inspiração. Eu citei o BOVA11 anteriormente, que ele basicamente replica o índice Bovespa. Então, o benchmark, a inspiração daquele ETF é o índice Bovespa, simples assim. Nos Estados Unidos existem diversos ETFs, ETFs que replicam ouro, ETFs que replicam criptomoedas, ativos lá da Turquia, da Índia, enfim. Existem muitos e muitos tipos de ETFs lá nos Estados Unidos. Então, vindo aqui ao Brasil, eu decidi criar um hipotético, mais uma vez reforço, para que você possa entender na teoria, né, como que funciona e como monta um ETF. Bom, o meu ETF hipotético eu selecionei algumas small caps e possuem sede em São Paulo. Ou seja, o nome do meu ETF vai ser ETF hipotético de Small Caps Paulistas. Então vamos supor que foi lançado lá na B3, na nossa bolsa, o ETF Small Caps Paulistas, lançado agora pelo Lucas. A ideia então desse ETF é fornecer ao investidor a possibilidade de comprar um único ativo, esse ETF, e dentro desse ETF já possuir uma carteira completa e robusta com várias empresas desse nicho, que nesse caso
o segmento seriam empresas pequenas, né, small caps, baixa capitalização, que possuem sede no estado de São Paulo. Então eu separei algumas empresas aqui para montar essa carteira que está aparecendo agora na sua tela. E por favor, isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu estou criando um ETF hipotético. Então, como vocês podem ver na sua tela, nós temos alguns ativos aqui. Coloquei a Vulcabras, VUC3, que essa eu sempre bati no peito e defendi porque é uma baita empresa, resultados crescentes, calçados esportivos, forte crescimento e presença nacional aqui no Brasil e também já atuando bastante lá fora, uma excelente empresa que eu defendo e essa sim eu garanto que é uma excelente empresa. Dando continuidade aqui, para diversificar no ETF, eu peguei uma empresa de logística, que é a Tegma, tá? Logística automotiva e de transporte. Temos a Mitre, tá? Do setor de construção civil, vai se beneficiar bastante aí com a possível queda na Selic. Temos a Sequoia, uma empresa de logística e principalmente de e-commerce, ok? Temos a Mills, soluções de engenharia e equipamentos, a Login, navegação em terminais portuários, a Fleury, tá? Que é de saúde, medicina e diagnóstica, a Alpagartas, a Alpa 4, ícones em calçados aí, principalmente aquele popular que todo brasileiro conhece, que é a Havaianas. A Curry, construtora, mais uma aqui para a gente se beneficiar da queda da Selic. Então, busquei aqui realizar uma certa diversificação dentro do nosso ETF, de uma forma em que você compraria um único ativo e já levaria todas essas empresas juntas. Resumindo, você compra um ativo e já está praticamente diversificado. Você não precisa ficar fazendo stock picking. Dentro do ETF, isso já vai existir. Isso aqui praticamente dilui o seu risco devido à diversificação. A gente está diversificando o risco não sistêmico, que é o risco diversificável, apenas com um ativo, sem que de alguma forma isso prejudique o seu retorno. Ou seja, a gente ganha em retorno e diminui o risco. E agora que eu já dei exemplos e já falei um pouquinho sobre o Brasil, eu quero citar, obviamente, os Estados Unidos, o berço dos ETFs mundiais. Como citei, aqui no Brasil são 50 bilhões de reais em ETFs sob gestão. Já nos Estados Unidos, aqui a gente pode falar em 15 trilhões de dólares. É exatamente isso que você ouviu, 15 trilhões de dólares já sob gestão em ETFs. É uma barbaridade de muito maior do que o Brasil nesse momento. E existem milhares de produtos, são ETFs de todos os nichos possíveis. Existem ETFs que replicam países na economia como um todo, bolsas de países, commodities como o petróleo, até o ouro, minério de ferro, o zinco, ou até mesmo ETFs que replicam índices nucleares. A gente pode falar em cibersegurança, em tecnologia. Existem ETFs característicos até de setores bem perigosos, populares e, de certa forma, polêmicos, como, por exemplo, o setor de cannabis. Veja bem essa imagem que eu trago aqui do site Finviz. Isso aqui é basicamente um mapa com os principais ETFs americanos. Eu vou passar por aqui rapidinho só para você entender a variedade. Aqui onde o mouse está te mostrando, nós temos os índices que replicam os principais índices de ações dos Estados Unidos. Esse primeiro aqui, por exemplo, o SPY, ele é popularmente conhecido por replicar o S&P 500. Ou seja, você compra um ativo só e já está com todas as empresas do S&P 500, teoricamente, embutidas dentro desse ETF. Ô Lucas, mas eu não quero comprar as empresas que replicam todo o S&P 500. Eu quero só aquelas que vão me apresentar larga capitalização. Bingo, você pode comprar aqui o Russell 1000, por exemplo, através do IWF. Aqui no canto extremo direito nós temos os índices de criptomoedas. Então temos o IBIT, o FBTC, tudo isso aqui vai replicar uma variedade, uma cesta completa, já de várias moedas, no caso as criptomoedas. No canto superior direito, onde se encontra o meu cursor, nós temos aqui um de GLD, que é o Gold, né, replicando aí o nosso popular ouro. À direita o SLV, que é o Silver, né, a gente está replicando índices de prata. Enfim, a variedade é longa. No caso, não gosto de renda variável, quero renda fixa, onde tem. Podemos citar aqui, por exemplo, o mais popular, o TLT. Aqui é um ETF que vai comprar basicamente vários e vários títulos, Treasury Bonds, né, que a gente chama, que são tesouro americano, com vencimento aí de 20 anos ou mais. Ou seja, é um ETF bem popular lá nos Estados Unidos também. E as possibilidades transcendem todas as fronteiras. Você, investidor, consegue investir em praticamente todos os países a nível global através dos ETFs americanos. Abro um asterisco aqui, inclusive, para os UCITS, que são ETFs irlandeses, que estão muito populares, principalmente lá na Faria Lima, devido ao fato de que eles permitem algumas deduções fiscais que são muito vantajosas. Então, não vou entrar nesse tema agora, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas sugiro você pesquisar e conhecer um pouquinho também a respeito dos UCITS, os ETFs irlandeses. Então, para concluir aqui, turma, os ETFs são uma excelente opção para você que pretende buscar diversificação, eficiência e praticidade na hora de investir. Seja em renda variável, renda fixa, ativos internacionais, criptomoedas, seja o que for. Os ETFs estão aqui para simplificar o nosso dia a dia. Claro que os ETFs não podem substituir a sua carteira como um todo, mas eles podem fazer parte e agregar muito valor à sua carteira. E claro, eles podem se tornar uma base muito sólida para conduzir a sua carteira rumo ao caminho certo, de acordo com sua estratégia. Ó, e se você quer saber mais sobre ETFs, descobrir mais como eles funcionam, enfim, entender melhor como que é esse mercado,
entra no meu grupo no WhatsApp, o link está lá na descrição. É um grupo privado e gratuito, onde eu forneço informações privilegiadas para vocês que estão lá junto comigo. E caso você queira aprender a montar e um acompanhamento para conduzir a sua carteira rumo ao caminho que ela deveria estar seguindo, eu convido a conhecer a nossa consultoria. Lá, além dos ETFs, nós vamos recomendar todas as classes de produtos para que você possa elaborar um portfólio e colocar o rumo ao caminho que a sua vida permita que ele esteja, ou seja, rumo aos seus objetivos, ok? Então, se você ficou até aqui nesse vídeo, eu agradeço imensamente. Não se esqueça de se inscrever no canal, por favor, curta o vídeo e comenta a sua opinião. Você já investe em ETFs? Ainda não? Por quê? E se você curte esse tipo de ativos também, é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês, ok? Agradeço mais uma vez por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.